Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Bom, essa é a parte 4 do conjunto de videoaulas sobre funções logarítmicas. E nessa videoaula, nós vamos aí resolver alguns problemas, né? E o tema dessa videoaula é propriedades dos logaritmos na resolução de problemas, tá? Vamos ver aí, né, aplicabilidade em alguns problemas aí selecionados, tá? Com características diferentes, mas sempre com aplicação das propriedades que nós estudamos aí, né, na parte 2, que são as propriedades imediatas, e na parte 3, né, que são as propriedades operatórias, tá bom? Então, vamos lá, né? Problema 1. O altímetro dos aviões é um instrumento que mede a pressão atmosférica e transforma esse resultado em altitude. Suponha que a altitude H acima do nível do mar, em quilômetros, detectada pelo altímetro de um avião, seja dada em função da pressão atmosférica P em ATM, que são atmosferas, né, por H de P é igual a 20 vezes o logaritmo de 1 dividido por P, né, na base 10, né, gente? Lembrando que quando não aparece aqui a base, que é a base 10, tá bom? Então, H altitude acima do nível do mar em quilômetros, P a pressão atmosférica, né, em atmosferas, que é uma unidade de medida, tá? Bom, num determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro era 0,4 atmosferas. Considerando a aproximação, logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,3, a altitude do avião nesse instante em quilômetros era de, né? Então, pessoal, vamos lá, vocês vão ver como que é simples, tá bom? Resolver esse tipo de problema, tá? Vamos ao nosso quadro branco. Então, pessoal, aqui eu já estou deixando aqui as propriedades imediatas e aqui as propriedades operatórias dos logaritmos, né? Aqui eu já anotei lá a fórmula que nos foi dada, né, da altitude em relação à pressão atmosférica. Aqui uma informação que é o logaritmo, né, de 2 na base 10. Vamos ver se essa informação será útil, né? Vamos ver se ela será útil. Aqui foi dada aqui a pressão, que é 0,4, e o que nós vamos fazer? Substituir, né, gente? Nós vamos substituir. Então, vamos lá, né? Bom, o dado que eu tenho é 0,4, eu quero altitude, não é verdade? Então, o H de 0,4 é igual a 20 vezes logaritmo de 1 sobre 0,4, né? Aí, gente, aquele macete, né? Gente, tem que converter isso aqui em números inteiros, né? Como que nós vamos fazer isso? Na verdade, não vai dar um número inteiro exato, mas a ideia é essa aqui, olha. 0,4 é quanto, gente? 4 décimos, né? 4 décimos, é verdade? Aí você pensa comigo, olha, logaritmo na base 10, tá, gente? Cuidado antes de já ir simplificando, olha, logaritmo na base 10. Puxa, então, isso aqui como é uma divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Isso aqui dá o quê? 10 quartos, né? Então, já dá para fazer alguma coisa aqui, ó. Então, olha só, o que nós temos aqui, né? O H de 0,4 é 20 vezes o logaritmo de 10 quartos. Olha, já tem uma propriedade aqui possível da gente usar. Olha, o logaritmo de A dividido por D na base B é diferente dos logaritmos, né, de A
menos o logaritmo de d na mesma base. Então, nós podemos já usar essa propriedade. Lembrando aqui, gente, que o 20 está multiplicando tudo. Então, não podemos deixar de colocar o 20 aqui, ó, em parênteses, né? Então, vai ficar o logaritmo de 10, tá? Menos o logaritmo de 4, não é verdade? Aí, o que a gente tem aqui? Olha, lembra dessa informação, logaritmo de 2 na base 10, você vai considerar igual a 0,3. Opa, o que é o 4? É 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado. Então, nós já podemos fazer isso aqui, ó. Logaritmo de 10 na base 10 é quanto? É 1, olha, gente. Propriedade imediata. Logaritmo de um número e a base ao mesmo número é 1. Né, gente? Por isso que eu anotei isso aqui, não foi à toa. Então, ó, 1 menos o logaritmo aqui vai ser 2 ao quadrado, né? Aí, mais uma propriedade que a gente vai usar agora, olha. Que a gente sabe o logaritmo de 2. Então, olha só. Propriedade operatória 3. Logaritmo de um número elevado a um expoente real, né, um número positivo, claro, elevado a um expoente real, numa certa base b, é igual a esse expoente vezes o logaritmo. Então, ó, esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, ele vai vir aqui como? Multiplicando, né? Então, vamos lá. Agora, vamos usar essa propriedade 3, tá bom? Então, o que nós temos aqui, né? Claro que vocês vão fazer os cálculos mais rápido, vocês vão treinar, tudo vai ficar mais ágil, né, gente? 20 vezes 1 menos 2 vezes o logaritmo de 2. E nós temos na base 10, e nós temos a informação que nos foi dada que o logaritmo de 2 na base 10 vai ser 0,3. Então, agora nós já conseguimos finalizar isso aqui, não é verdade? Então, nós temos 20 vezes 1 menos 2 vezes 0,3, que dá 0,6, não é verdade? 1 menos 0,6 dá quanto, gente? 0,4, não é verdade? E, fazendo as contas aqui, 20 vezes 0,4, né, gente? O zero aqui vai fazer 2 vezes, né? Se eu multiplicar por 10, né? Vai ficar 2 vezes 4, que vai dar 8, não é verdade? Quilômetros, né? Quilômetros de altitude, no caso, né? Chegamos, eu vou circular aqui de verdinho a resposta, tá? Chegamos aí a nossa resposta, tá? 8. Então, a gente vai lá conferir, né? O resultado obtido, não é verdade? Então, aqui, ó. Alternativa correta, né? É a alternativa C, 8 quilômetros. Pessoal, vamos continuar, né? Vamos aí, vamos ver problema para resolver o máximo de problemas possíveis aí, tá bom? Problema 2. Nossa, esse problema já caiu em vários vestibulares, até um similar, né, no ITA, tá? Um problema aí, vamos lá. Resolvendo a expressão logaritmo de 2021 na base 2019 vezes logaritmo de 2019 na base 2020 vezes logaritmo de 2020 na base 2021, obtemos. Puxa, que coisa, né? Aí, 0, 1, 2019, 2020, 2021 ou 6.060? Princípio, né? Qual será a alternativa que a pessoa marcaria, né? Se fosse um chute, né? Só, talvez, eu assim, particularmente, eu, por minha experiência, eu vejo que o pessoal marca muito assim, 6.600 e essa zero, em tipos de, como esse aqui, né? E vocês vão ver que, na verdade, é muito simples resolver, mas tem que ter os macetes, né? Então vamos lá para uma solução, né? Uma solução, tá, gente? Tem outros, mas a gente precisa mais conhecimentos. A gente não estudou tudo ainda. Vamos para uma solução para esse problema 2, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, primeira coisa, né? O que a gente faz com isso aqui, né? Bom, aí eu vou começar a dar umas dicas para você, olha.
Nossa, olha só, olha aqui, logaritmo na base 2019, eu tenho um 2019 aqui. Se isso aqui estivesse no expoente desse, eu podia usar essa propriedade 4. Ó. Um número cujo expoente é o logaritmo de um outro número, né? Ou pode até ser o mesmo, né? Numa base que é a mesma base dessa potência. Olha. Isso aqui eu posso substituir tudo isso pelo logaritmando aqui, ó, por A. Né? Isso pode ser feito? Pode ser feito. Por que isso pode ser feito, professor? Pelo seguinte, porque essa propriedade 3 aqui, ó, né, que ela pode ser usada tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, né? Ela me diz que um número real vezes um logaritmo, né, isso é igual ao logaritmo, e aquele número real que estava multiplicando, ele pode vir para o expoente do logaritmando aqui, né? Esse é o logaritmando. Então, ó, isso que está multiplicando esse logaritmo, isso tudo aqui pode vir para o expoente do 2019, que é o A. Ó. É como se isso aqui tudo fosse quem? Ó? É como se isso aqui fosse o M e esse aqui fosse o 2019 fosse o A. Olha só que coisa. Então isso vai vir para cá e esquece isso aqui por enquanto, que depois nós vamos usar. Né? Então olhem só, olha. E essa expressão pode ser escrita assim, olha. Logaritmo, né, de 2000, na base 2020, já vou escrever a base, de 2019, né, elevado ao logaritmo, na base 2019, né, o logaritmo de 2000 quanto? 21. Isso vezes o logaritmo de 2000, na base 2021, né, logaritmo de 2020. Agora, olha só, isso tudo aqui, ó, isso tudo pela propriedade 4, propriedade imediata 4, isso tudo aqui é 2021. Então, olha como que fica, olha. Fica assim, ó, logaritmo de 2021 na base 2020 vezes logaritmo de 2000 na base 2021, né? 21 na base 2020. Agora, olha só, olha só. Tanto eu vou usar o quê? O mesmo raciocínio. Porque, olha, isso está multiplicando, né? Então ele pode vir para o expoente de 2020 aqui. E aí, olha só, a base que é 2020, aqui a potência vai ser de base 2020, e vou usar novamente essa propriedade, então vai ficar assim, ó. Isso vai multiplicar, ó, acabaram até os parênteses. Logaritmo de 2020 elevado, né, ao logaritmo de 2021 na base 2020, né? Isso tudo, né, aqui, ó, na base 2021. Mais uma vez, pela propriedade 4, né, que eu enumerei como 4, propriedade imediata 4, essa aqui, ó, isso tudo aqui é igual a quanto? 2021. Então, chegamos ao seguinte, ó. Opa, vou mudar de cor aqui, tá? Para ficar mais legível, né? Logaritmo de 2021 na base 2021. Olha, mas logaritmo de um número que a base é o mesmo número, quanto que é isso aqui, gente? Ora, isso aqui é, olha só, 1. Né? Então, acabou, né? Acabou o nosso problema. Isso aqui dá 1 e chegamos à resposta dessa expressão, tá? A resposta dela é 1. Bem simples, não é verdade? Vamos lá conferir? Olha aí, pessoal. A alternativa correta, né, é a alternativa B, 1. Não é verdade? Bem simples, né? Usamos poucas propriedades. Vamos continuar. Vamos lá, né? Vamos para mais um problema. Problema clássico da matemática, né?
Problema clássico que envolve matemática financeira e logaritmos, tá? Certo investidor aplicou um capital de R$ 1.000 em uma instituição bancária que paga juros de 2,5% ao mês no sistema de capitalização a juros compostos, tá? Qual é a quantidade inteira mínima de meses para que o montante obtido da aplicação seja de R$ 5.000? Observe que, ó, quantidade inteira mínima de meses, está até em negrito, né? Mínima, né? Quantidade inteira mínima. Bom, pessoal, já foi fornecida aqui a fórmula do montante, né? Ó, esse é o montante após T períodos, né? Aí depende aqui da taxa de juros, se é o mês, se é o ano, na verdade. Se é o bimestre, se é o semestre, tá? Então nós vamos pensar em anos, né? Porque, não, em meses, porque ela está aqui em meses, tá? Taxa ao mês. Esse C é o capital inicial aplicado. O I é a taxa de juros ao período, né? Por exemplo, 2,5%, hein, gente? Tem que dividir por 100 isso aqui, tá? Ao mês, que é o período, e ter a quantidade de períodos, tá? Bom, nesse problema aqui, costuma-se dar algumas informações. Logaritmo na base 10 de tanto é tanto. Logaritmo na base 10 de um outro número é tanto. Aqui não foi dado, então em algum momento nós vamos usar uma calculadora para realizar, né, esse cálculo, tá bom? Então vamos aí a uma solução desse problema, tá ok? Então, pessoal, tá aqui, né, com as propriedades, já deixei aqui com os dados, capital inicial 1.000, taxa de juros 2,5% ao mês, tem que ainda converter, né, porcentagem aqui, 2,5% é 0,025 ao mês, tá? E a gente tem um montante que ele deseja obter da aplicação, né? Ele deseja esse montante, mas eu não tenho tempo, né? Então, você vê que você tem isso, né? Você vê que você tem isso, mas não tem o T. Geralmente, uma dica que eu vou dar para vocês, deixe assim, até o costume da forma que a gente aprendeu, né, matemática, álgebra, costume deixar incógnita do lado esquerdo. É um costume meu, às vezes funciona. Então, quando você não, a incógnita no caso está aqui, eu gosto de usar as fórmulas, tá? Dessa maneira. Mas é uma prática minha, né? Você faz da forma que você achar melhor, tá? Então aqui, ó, 1.000, né? 1.000 é 1 mais 0,025 elevado a t. Quero que chegue a 5.000, né? Olha, vocês vão ver que vai aparecer uma exponencial aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Ó, vou ter que dividir primeiro ambos os membros por 1.000, não é verdade? Então aqui eu vou ter, ó, 1,025 elevado a t, né? Dividindo por 1.000 lá de cá vai ficar 1, né? Dividido por 1.000 lá de cá vai ficar 5. Ah, professor, e agora? 1,025 dá para fatorar aqui na base 5? Ô, gente, infelizmente não, né? Não vai dar. Mesmo transformar em fração, Então, o que se faz aqui, ó? Isso aqui, gente, ó, é um número positivo. Isso aqui também. E aí a gente usa essa propriedade 5, olha, só que da direita para a esquerda. Se um número é igual a outro e os dois são positivos, então o logaritmo de um número, esse não tem que ser igual ao logaritmo de outro. É para isso que serve nessa propriedade, olha. Então, como nossa calculadora, né, gente, ou é o logaritmo, né, ou é o logaritmo na base 10, né, ou o famoso ln, né? Então, eu vou usar aqui. Eu vou aplicar o logaritmo em ambos os membros, né? Na base 10, tá? 1,025t, que é igual ao logaritmo de 5. Ah, professor, mas como que eu isolo t? Ah, é aí que vem a jogada aqui, ó. Você usa essa propriedade aqui, ó. Logaritmo de uma potência, né? Numa certa base, você pode pegar esse expoente da potência e multiplicar pelo logaritmo. Já demonstrei essa propriedade para vocês, tá bom? Foi demonstrada na parte 3 das aulas de funções logarítmicas, tá? Então, esse t aqui, olha só, ele vai multiplicar, tá?
o logaritmo de 1,025, que é igual a 5, que é igual ao logaritmo de 5, né? Mas aí, professor, o que eu faço agora? Olha, eu isolo aqui, ó. Eu vou isolar, ó. Logaritmo de 5, né? Dividido por logaritmo de 1,025. Bom, agora eu tenho que usar a calculadora científica, né, gente? Vou fazer essas divisões aí. Não é verdade? E daqui a pouco eu vou mostrar uma coisinha importante para vocês, tá? Que é muito importante e que eu não mencionei para não causar confusão, tá bom? Para não causar confusão. Então você vai lá no seu calculador, calcula o logaritmo de 5 e divide pelo logaritmo, né, decimal de 1,025, que você vai verificar que vai dar aproximadamente, né, aproximadamente 65,18 meses. Mas aí, pessoal, nós temos que voltar no problema lá. Vou voltar no problema lá, tá? Pra vocês verem um detalhe lá, tá? Mas vejam bem, qual é a quantidade inteira mínima de meses para que o montante obtido da aplicação seja 5.000? É aí que está o negócio. Qual a quantidade inteira mínima de meses para que seja 5.000, tá? Então vamos voltar lá. Então, pessoal, um detalhe que eu não mencionei para vocês é o seguinte, ó. Que eu não, isso aqui tinha que ser, não é que ser igual a 5.000, porque não vai dar inteiro. Na verdade, então, isso aqui tinha que ser o quê? Olha, olha, olha. Maior ou igual a 5.000. Maior ou igual, olha. Eu não queria encher vocês com esse detalhe, né? Mas agora é importante falar disso. Maior ou igual, né? Eu quero uma quantidade inteira de meses. Então pensa o seguinte, ó. Se isso tem que ser maior ou igual a 5.000, tá? Isso tem que ser maior ou igual, né? Aí venham comigo aqui. Então o T aqui, né, não pode ser só 65. Por que não pode ser só 65? Porque precisa de 65 e mais alguma coisinha, não é verdade? Então, gente, o T inteiro que a gente precisa é para realmente ter certeza que atingiu os 5.000, né? T inteiro. Inteiro implica que T igual a 66 meses. E essa é a resposta ideal para o que foi solicitado no problema. Gente, o pessoal encrava com esse 65 aqui, se deu 24,8, né? Se deu 24,87, então você precisa de 25. E é muito comum esse tipo de problema, tá? T inteiro, né? Precisa de um T inteiro. Ah, professor, mas por que você já não falou disso aqui, dessa igualdade? Olha, gente, porque eu nem cheguei ainda, né, a falar de inequações logarítmicas. Apesar de que vocês podem observar que isso aqui é um número, né? Isso aqui também é um número. Isso aqui, na verdade, é uma inequação do primeiro grau, né? A princípio, se vocês observarem. E também não vai dar problema algum, porque a base aqui é maior que 1, não é verdade? Ah, professor, e se a base fosse menor que 1 aí, no caso, para resolver, eu teria um problema entre 0 e 1, né? Vocês lembram, né, gente, que nós temos aí alguns detalhes, né, de exponencial e tal, não é verdade? Nós temos alguns detalhes que devem ser observados, né? Mas não é o caso, não é o caso aqui, porque nesse caso aqui, a base maior que 1, né, eu tenho que atingir no mínimo 5.000, né, e o T ainda tem que ser um número inteiro. Espero que vocês tenham entendido esse problema, que ele é um problema clássico da matemática, tá bom? É muito comum em vestibulares, em números eu já vi, tá bom? Então vamos aí continuar para mais um problema. Vamos lá. Então, pessoal, problema 4. Seja x igual a 2 elevado a 1.000. Considerando que o logaritmo de 2 na base 10 seja igual a 0,301,
Então podemos afirmar que o número de algarismos de x é um desses aqui. Tá? Um desses aqui. Olha só, x igual a 2 elevado a 1000. Considerando que logaritmo de 2 na base 10 é 0,301, então podemos afirmar que o número de algarismos de x é. Gente, o problema clássico também da matemática, tá bom? Muito comum. Bom, como ainda nós não estudamos todas as questões, né, tudo sobre logaritmos, eu vou mostrar para vocês um método prático, né, usando as propriedades, na verdade não um método, né, um raciocínio, né, que é possível resolver qualquer problema similar a este, tá bom? Então vamos lá, vamos ao nosso quadro branco. Então, pessoal, olha, x igual a 2 elevado a 1000. Foi nos fornecido o logaritmo de 2 na base 10. Então, gente, nada mais sensato que aplicar aqui a propriedade imediata 5, né? Se dois números são iguais e eles são positivos, é óbvio que são positivos, então o logaritmo de um é igual ao logaritmo do outro. Esse 1000 aqui, como expoente, vai ser utilizado aqui com essa propriedade 3, com certeza. Né? Então, isso aí é muito comum nos problemas envolvendo exponencial, né, e logaritmos. Tá? Então, vai ficar assim, ó, logaritmo de x na base 10, né, tem que ser igual ao logaritmo de 2 na base 1000. É verdade? E porque isso é se, somente se, ó. Por que logaritmo de 2 elevado a 1000 na base 10? Desculpa, tá, gente? Gente, tem que ser a mesma base. Olha, mesma base, tá bom? Ó. Aqui, ó, mesma base. Por isso, base 10. Base 10, estou usando a base 10 porque eu tenho essa informação, né? Então, o que nós podemos fazer com esse 1000 aqui? Por essa propriedade, né, nós vamos fazer um pouquinho aqui em linha, né, só para mudar um pouco o estilo de resolução. Isso aqui é igual a 2000 vezes logaritmo de 2, né, que é quanto? Que é 0,301. Ó, facinho. Então, gente, né, nós temos que o logaritmo de x é igual a isso aqui vezes isso dá quanto? 301. Ah, gente, então, professor, o que resolveu? Ora, gente, resolveu pelo seguinte, ó. Isso aqui, né, usando a definição de logaritmo, isso só é verdade se x for igual, ó, quem que está aqui, não pode esquecer, ó, quem que está aqui? 10, né, gente? É o 10, ó. 10 elevado a 301. Professor, mas não é exatamente 10 elevado a 301. Não é, gente, mas nós estamos considerando que o logaritmo de 2, né, é 0,301. Tá? Ah, professor, eu posso falar que é aproximado? É aproximado. Pode falar sim que é aproximado, tá bom? Se você quiser falar que é aproximado, né? Tudo bem, né? Você pode falar que, professor, isso é aproximadamente? É aproximadamente. Tudo bem, se você preferir. Mas aí, uma coisa importante, né? Olha só, olha. 10 elevado a 1 tem quantos algarismos, né? 2 algarismos, né? 10 elevado a 3 tem, ó, 10 elevado a 2, né? Vamos fazer uma tabelinha para ficar mais organizado isso aqui, né? Vamos organizar isso aqui, tá? Vamos fazer uma tabelinha aqui aqui embaixo mesmo, né? Vamos fazer aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Algarismos, né? E a potência, tá bom? Potência, né? Então tá aqui. 10 elevado a 1 tem 2 algarismos. 10 a 2 tem 3. 10 a 3 tem 4.000, né? Então, gente, claro, seguindo o padrão, né? 10 elevado a 301, sempre tem o quê? 1 a mais aqui que o expoente do 10, né? Vai ter quantos algarismos? 302, né? Então, isso aqui implica 302 algarismos. Olha que moleza. Professor, tem outra forma de resolver esse tipo de problema? Tenho.
usando um sistema de desigualdades, tá? Mas nós não vamos utilizar esse formato agora, tá? Vamos lá conferir resposta, na verdade? Vamos lá. Então, pessoal, tá aqui a resposta, alternativa C, 302 algarismos. Muito bom, né? Bem, pessoal, então estamos chegando aí ao final, né? Claro que eu gosto de guardar aí, né, que esse problema mais interessante para o final, né? Um problema realmente muito interessante, tá? Vamos lá. O processo de resfriamento de um determinado corpo é descrito por T de T maiúsculo de T minúsculo, né? É igual a T de A mais A vezes 3 elevado a BT. Em que esse T de T é a temperatura do corpo em graus Celsius no instante T dado em minutos. T de A é a temperatura ambiente suposta constante, tá? E A e B são constantes. O referido corpo foi colocado em um congelador com temperatura de menos 18 graus Celsius. Um termômetro no corpo indicou que ele atingiu 0 graus Celsius após 90 minutos e chegou a menos 16 graus Celsius após 270 minutos. Bom. Tópico I está solicitando calcule os valores numéricos das constantes A e B, né? E o tópico 2 está solicitando determine o valor de T para o qual a temperatura do corpo no congelador seja apenas 2/3 de graus Celsius superior à temperatura ambiente, né? Isso aí dá aproximadamente, né, gente, 0,67 graus Celsius, tá? O item A é uma questão aí mais algébrica, o item I, né? É uma questão mais algébrica, que envolve exponencial, e o item 2i aí, o II, né? É o 2, na verdade, em romanos, né? O I é 1, I é o 2, tá? Ele envolve a questão do logaritmo, né? É um problema interessante porque tem uma relação com investigação forense, né? A hora da morte, tá? Isso tem a ver. Que isso aí já está num freeze, mas poderia ser num determinado ambiente com uma temperatura relativamente controlada. Também tem como também calcular com temperaturas desde que você tenha uma medição, né? Um registro das temperaturas, da variação das temperaturas em determinados ambientes, tá bom? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Vamos aí a uma solução, né, deste último problema, problema 5. Vamos lá. Então, pessoal, já registrei os dados aqui, tá? Temperatura do ambiente, menos 18 graus Celsius. Temperatura após 90 minutos do corpo, né, 0 graus Celsius. E temperatura após 270 minutos, não 270 desse, tá? 270 total, é menos 16 graus Celsius. Conforme eu disse para vocês aí, ó, eu tenho essas duas incógnitas aqui, A e B, né, para calcular primeiro lá no item I, né? Então, em vez de usar essa forma, eu vou usar essa, porque olha, eu tenho o T de 90 e o T de 270, não é verdade? Então, e o T de A já é um número que menos 18, né? Então, eu vou ter que calcular aqui o A e o B primeiramente, se eu quiser resolver, né, o tópico 2, né? E o tópico II, tá bom? Então vamos lá, olha. Com essa informação aqui, T de 90 igual a 0, né? Então eu tenho que menos 18, tá? A temperatura do ambiente, mais A vezes 3, que eu não sei, ó. Se o T é 90, então vai ficar 90B, tá bom? Isso igual a 0, tá? Ou seja, A vezes 3 elevado a 90B é igual a, soma 18 a ambos os membros, 18. Gente, primeiro detalhe aqui, olha, o A tem que ser positivo, tá? Isso é porque um número vezes 3 elevado a qualquer expoente, né? Então, esse cara já é positivo, então o A é positivo, tá? O A é positivo. Então, pronto, você já tem que
ter isso aqui, né, em mente, tá, gente? O A é positivo, tá bom? Vamos separar aqui para organizar. Agora vamos usar esse segundo dado aqui, ó. Então vamos lá, ó. Menos 18, né, mais A vezes 3, B. Desculpa, já vou pôr aqui, ó. 270 minutos, então 270 T, né? Isso tem que dar menos 16, tá bom? Então, somando 18 a ambos os membros, nós temos que A vezes 3 elevado a 270T, né, é igual a 2. Não é verdade? Bom, aí fica a critério, né? O que vocês querem isolar primeiro, né? O A, né? Ou isolar, por exemplo, aqui, ó, 3 elevado a 90B, né? Bom, eu vou isolar o A primeiramente, tá bom? Vou lá, vou isolar o A. Então ficou assim, ó. A, né? Que é igual a... Gente, tempo também vai ser positivo, né? O zero aqui, que foi o tempo zero lá, né? Que o tempo zero é aquela temperatura lá que o corpo chegou, não é verdade? Então, ó, A igual a 18 dividido por 3 elevado a 90B, né? Então, vou substituir aqui agora, né? Então, no lugar do A aqui, ó, vou colocar aqui, não é verdade? Então, ficou assim, ó. 18, né? Dividido por 3 elevado a 90. De onde que eu arrumei esse T aqui, gente? Isso não é T, né, gente? Isso aqui, gente, ai, gente. Isso aqui é o B, gente. O T é 270, tá? Isso aqui é o B, gente. B. Nossa, tinha que errar no finalzinho da gravação, né? Mas tudo bem, corrigir a tempo. 270B. Será que ficou claro que é o B aqui? Espero que sim, né? Bom, então, gente, temos aqui que trabalhar com essa álgebra aqui, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, como está dividindo, então nós temos aqui, ó, 3 elevado a 270B dividido, né, por 3 elevado a 90B, tá vendo? Uma coisa atrapalhando a outra, né? Tem que ter atenção, hein? O 18 está aqui multiplicando e o 2, né? Bom, vou simplificar aqui, né, por 2 ambos os membros, tudo bem? Até para ir facilitando, tá bom? Então, gente, eu vou dividir ambos os membros por 9 para facilitar a minha vida, tá? Tá bom? Vou facilitar um pouquinho a minha vida. E já vou usar uma propriedade operatória das potências aqui, né? Que é o quê? Isso aqui é 3 elevado a 270B menos 90B, porque divisão de potências de mesma base. Isso aqui é 1/9, né? E já vou ajeitando, isso aqui é 3 ao quadrado, que posso escrever 3 elevado a menos 2. Então, 3 elevado a 180B, né, é igual a 3 elevado a menos 2. E com isso eu tenho que 180B é igual a menos 180B é igual a menos 2, não é verdade? Menos 2. Isso implica que B é igual a menos 1,90 avos. Tá bom, gente? Menos 1. Já simplifiquei aqui, tá? Senão nós vamos ficar aqui a vida inteira, né? Resolvendo isso aqui, não é verdade? Bom, então agora, como B é 90, menos 1,90 avos, tá? Já vou simplificar, já vou substituir, né? Eu vou substituir aqui para calcular o A, né? Vou substituir. Vou até usar, em vez de usar de baixo, vou usar essa aqui, tá? De cima aqui. Então vamos lá. A vezes 3 elevado. O B é menos 1 sobre 90, então vai ficar 90 vezes menos 1, 90 avos, tá bom? Corta, né? E ficou menos 1, né? Isso dá 18, tá? Então, ó,
o A vezes 3 elevado a menos 1 é 18. Então, o A vezes 1/3 é 18. Multiplicando tudo por 3, o A é 54. Ufa! Obtivemos aqui o A, tá? Então, né? O A é 54, o B é menos 1/90. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem aqui o seguinte, T de T, né? É igual a T de A, que no caso eu já vou até colocar aqui o T de A aqui, que na verdade a temperatura ambiente é menos 18, né? Mais 54, né? Vezes 3 elevado a menos T sobre 90, porque o B é 1, né? É menos 1/90 aqui, ó. O B é menos 1/90, tá bom? E o A 54, né? Então, isso aqui, ó, né, é o que a gente tem, tá? Então, eu vou dar uma apagadinha aqui, porque eu preciso de espaço, né? E nós já vamos voltar aí com o item 2, tá bom? Então, vamos lá. Bem, pessoal, então vamos aí para o item 2, né? O item 2, eu precisava primeiro ter o A e o B, que eu já calculei no item 1, A 54 e B menos 1/90. Aí eu tenho agora essa relação, né, da temperatura ambiente, que é menos 18 graus Celsius, né, mais 54, que é o A, vezes 3 elevado a menos T 90, né, que é o B aqui, que é menos 1/90, 1 vezes T é T, né? E solicitava o seguinte, qual que é o tempo necessário, né, para que a temperatura ambiente seja 2/3 de grau a mais do que a temperatura, né, do freezer, do que a temperatura ambiente, né? Que a temperatura do corpo seja somente 2/3 de graus Celsius a mais do que a temperatura lá do freezer, né, do ambiente, né? Ou seja, qual o tempo para que a temperatura do corpo seja aproximadamente menos 52/3 de graus Celsius, tá? Bom, agora, né? Agora nós vamos aí usar os logaritmos. Agora sim. Então, olha só. Então, como que nós vamos montar isso aí, né? E vamos lá. Como que nós vamos montar isso aí? Então, como eu disse, T é incógnita, então eu já vou montar assim, ó. Menos 18 mais 54 vezes 3 elevado a menos T sobre 90, né? Isso igual a menos 52 terços, né? Somando 18 a ambos os membros, o que, que nós temos, né? Aí você faça a continha aqui, tá bom? Gente, ó, se menos 18 mais 2 terços dá isso, né? Então, isso mais 18 vai dar quanto, gente? Pensa comigo. 2/3, tá bom? Simples assim, né? Agora nós vamos dividir ambos os membros por 54, né? E, e vamos lá. 3 elevado a menos T 90 é igual a... Já podia aqui simplificar, ó. Aqui vai dar 27, né? Aqui vai dar 1, então vai ficar 1 sobre 27 vezes 3, que dá quanto? 81, né? 81, que dá quanto? 1, 3 elevado a 4, né? 1 dividido por 3 elevado a 4, que dá 3 elevado a menos 4. Olha, isso é igual a isso. Sabe o que eu vou fazer aqui? Vou ir aplicar um logaritmozinho na base 3 ambos os membros, não é verdade? 3 ambos os membros, né? Então, quer dizer que menos t sobre 90 é igual a menos 4. Né?
Aí multiplicando por menos 1, o que a gente tem aqui? Que t é igual a 90 vezes 4, né? E multiplicando por, na verdade, menos 90, né? Então, t é igual a 360 minutos. Aí você me diz, professor, não precisava usar o logaritmo. Não precisava usar o logaritmo. Mas aí, o que eu quero te perguntar é o seguinte. Por que eu falei desse problema? Gente, e se aqui fosse um 2? Né? E fosse fornecido lá para você logaritmo de 2 na base de 10. Isso aqui fosse um outro número, isso aqui fosse um outro número, né? Fosse diferença. Aí, meu amiguinho, ia ser só com o logaritmo mesmo. Mas o interessante é que o logaritmo serviu, né? Se for exponencial, ele serve também, não é verdade? Eu queria deixar isso aí para vocês entenderem, tá bom? Queria deixar isso aí para vocês entenderem a aplicabilidade, tá? Porque o logaritmo ia servir se fossem bases diferentes, né? E se não são bases diferentes, tá? Esse problema é muito interessante, tem aplicabilidade, né? E espero que vocês tenham entendido aí, tá? Como resolver todos esses problemas aí, tá bom? Bom, então, pessoal, chegamos aí ao final dessa videoaula. Gostaria que vocês aproveitassem, né, esses problemas como referência, tá? Para ter uma base de solução, né, de problemas que envolvem, que a gente pode utilizar os logaritmos para resolvê-los. Né? Viram que eu escolhi problemas muito variados, né? Problema da atmosfera, matemática financeira, um problema da própria matemática, né, dos algarismos lá, né? Aquele da multiplicação que já caiu em concurso, em vestibular. Esse problema aí da temperatura ambiente, né, que também tem a relação com a hora da morte, tá? Com investigação forense. Não dá para também fazer muita coisa, porque olha só já o tempo do vídeo aí, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Tudo de bom e até a próxima videoaula.